Este exemplo é um dos mais usados para as pessoas que querem começar um negócio e não têm noção de como calcular o ponto de equilíbrio, né? Ou seja, de onde aquela pessoa começa a ganhar dinheiro. E aí, imagine aqui, por exemplo, uma empresa de transporte, onde nesse espaço aqui, olha, seria, por exemplo, o ônibus, certo? A ocupação, e eu tenho que saber se as viagens que eu faço estão me dando lucro ou não, ou qual seria o mínimo de passageiros que isso me daria lucro. Então, primeiro, a gente vai procurar quantos assentos tem aqui. Vamos usar a função, sabe o quê? Conte valores. Olha lá, conte valores. E ele vai contar, essa função conte valores, ela só conta valores em brancos, ou seja, como se fossem os assentos. Vocês estão vendo aqui, ó, Larissa. Do lado de Larissa está vazio, ou seja, assento em branco. Aqui tem dois assentos em branco, aqui mais um assento em branco, e aqui não, aqui tá tudo colocado. O que a gente quer é reduzir, ok, a quantidade de assentos desta plataforma, ok? Como é que nós fazemos isso? Vamos contar valores de onde? De C9 até L13. Ele vai contar somente os lugares que tiverem preenchidos. Cédulas em branca, ele desconsidera, ou seja, ele só conta o que tiver preenchido. Então, eu coloquei lá de C9 a L13 e ele me diz que tem 13. Se eu quiser tirar dúvida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perceberam? Então, se isso aqui fosse uma planilha gigantesca, eu não precisava me preocupar. Ele só contaria os lugares em preenchidos, desconsideraria os em brancos. E aí você percebe que com 13 pessoas, ele não está tendo lucro, ele está tendo prejuízo de R$ 89, certo? Então, eu poderia ensaiar aqui, olha, certo? E ver aqui 14, ainda tem prejuízo de 42. Quando eu coloco 15, pronto. Passei a ter lucro a partir de 15 passageiros, ou seja, teoricamente eu teria que ter sempre 15 passageiros para ter lucro. Mas a pergunta é, poxa, então quer dizer que eu vou ter que ficar ensaiando aqui quantos números são para dar o meu lucro? Não. Existe a fórmula de ponto de equilíbrio e isso facilita a nossa vida. O ponto de equilíbrio ele é dado pelo custo fixo total, certo? Dividido por preço unitário menos o custo variável. Então seria custo fixo total. Qual é o custo fixo total da viagem? Custo total da viagem, custo fixo total. Está aqui, R$ 700, certo? Ela é a célula O4, ok? Aí ele divide por quem? Ele vai dividir pelo preço unitário. Cadê o preço unitário? Preço da passagem, R$ 50, certo? Preço unitário, menos o custo variável unitário. Qual é o custo variável por passageiro? R$ 3. Então perceba, olha, para eu descobrir, eu usarei essa fórmula e poderia saber qual é o mínimo, ou seja, qual é o meu ponto de equilíbrio. Vocês vão ver que ele vai bater nesses 15 aqui. E coisas que eu poderia mudar: o preço da passagem e o custo por passageiros. E aí também alteraria. Então vamos lá. A função seria como? Se eu quero fazer essa divisão, né? Sabendo o preço de o custo, ponto de equilíbrio, perdão. Eu vou colocar arredondar para cima. Por quê? Porque se é um ponto de equilíbrio, pode dar um valor, mas eu tenho que arredondar para cima, certo? Então, função arredondar para cima. E aí eu vou dividir aquilo que a gente falou, né? O meu custo fixo, ok? Dividido por duas coisas, né? Então, abre parênteses de novo, que é o preço da passagem, certo? O9 menos o quê? O custo variável por passageiro, que é O5, ok? Isso tudo eu quero arredondar e o dígito vai ser zero, ok? Então, porque eu vou arredondar para cima até encontrar. Ou seja, qual é o valor? 15. Perceberam? Então, essa fórmula de ponto de equilíbrio, eu arredondei para cima, ela me diz o meu custo, perdão, quantos passageiros eu precisaria ter
para ter meu ponto de equilíbrio. Eu não precisaria ficar aqui testando, né? Ah, 16 e 15 dá, mas se eu tiver 14 é prejuízo. Eu não preciso ficar testando. Aqui é se eu quiser entender como é que calcula, mas a própria fórmula já me dá o meu ponto de equilíbrio, ou seja, eu tenho que ter 15 passageiros. Então, quando eu coloquei aqui, ó, aquela fórmula, né, que foi para você descobrir quantos valores tinham lá, igual conte valores, cadê? Conte valores, né? E aí você contou os valores que tem aqui presente, olha. Olha lá, ele deu que tinham quantos? 13, né? Se eu colocar aqui um passageiro, Paulo, foi para 14, tá vendo? Ainda é prejuízo. Se eu botar mais um passageiro, vou botar aqui do lado de Larissa, eu vou colocar aqui João, ok? Então, olha lá, 15 passou a ter, ou seja, conforme eu for preenchendo aqui, ó, as minhas poltronas, vai me dando um ponto de equilíbrio, ou melhor, uma lucratividade diferente, ok? Então, se forem saindo os funcionários, ou melhor, os passageiros, e eu não tiver aquela viagem mínima, eu vou ter prejuízo, ok? Na minha viagem.